A alta recente do preço dos fertilizantes trouxe consigo duas preocupações para a área agronômica. A primeira delas é com as adubações insuficientes, que podem possibilitar com que as lavouras atinjam seu potencial de produtividade. E a segunda com as adubações excessivas, que por representarem um gasto desnecessário, hoje podem onerar bastante o custo de produção do produtor rural. Assista o vídeo até o final para conhecer uma nova metodologia para uma recomendação mais assertiva de potássio para a cultura da soja. Olá, sejam bem-vindos ao novo módulo do Unity Atualiza, essa iniciativa da Unity Agro que tem como objetivo levar aos produtores rurais e engenheiros agrônomos o resultado da pesquisa científica mais recente e de alta relevância para a produção agrícola. Como sempre, o artigo completo vai ficar na descrição para quem tiver interesse de ler o material na íntegra. Meu nome é Mário Cunha, eu sou o gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Unity Agro. Para o módulo de hoje, o artigo escolhido tem como título, e por uma tradução livre, Níveis Críticos Dinâmicos de Potássio em Folhas e Pecíolos de Soja para monitorar a nutrição potássica. Esse trabalho foi conduzido por Slayton e colaboradores na Universidade do Arkansas e publicado no Agronomy Journal em 2021. O objetivo do trabalho, como o próprio título sugere, foi determinar os níveis críticos de potássio tanto na folha trifoliolada quanto no pecíolo. Mas o detalhe está nessa palavra, nos níveis críticos dinâmicos, que isso se refere a um nível crítico variável pelo estágio de maturação da soja. Então, uma das hipóteses dos autores foi que esse nível crítico ele iria variar conforme o estágio que a soja se encontrasse. Para compor os resultados dessa pesquisa, foram realizados 10 ensaios divididos em 4 anos, 2014, 16, 17 e 18. Em todos esses trabalhos, houveram doses variáveis de potássio sendo aplicadas em pré-semeadura da soja, tendo como fonte o cloreto de potássio. E essas doses variaram entre 0 e 168 kg por hectare. Nesses 10 ensaios, todas as parcelas geraram 1.457 amostras compostas de folhas trifolioladas e 1.415 amostras compostas de pecíolo. Os cultivares utilizados de soja estiveram em uma variação do grupo de maturação entre 4,4 e 5,5. E a densidade de semeadura se encontrou por volta de 370 mil sementes por hectare. E para encerrar a metodologia, um ponto importante foi sobre a amostragem. Foi amostrado essas folhas a partir do estágio R1, e sempre coletadas folhas completamente desenvolvidas dos últimos 4 nós. E a partir do R1, essas folhas continuaram sendo amostradas a cada 5 dias até 70 dias após R1. E o último ponto é que, após a coleta das folhas, os folíolos, o limbo foliar, foi separado do pecíolo e os dois foram analisados e compuseram amostras diferentes e variáveis diferentes para os resultados da pesquisa. Então vamos para os resultados. O primeiro, para apresentar um panorama geral da pesquisa, refere-se à produtividade. Então a produtividade de grãos ela teve um incremento de 765 até quase 1.950 kg por hectare nos tratamentos em que houve aplicação de potássio, relativamente aos tratamentos em que houve dose zero de potássio. E essa dose zero possibilitou, dentre esses 10 trabalhos, uma produtividade que variou de quase 60% até pouco mais de 80% da produtividade máxima, mostrando que mesmo numa área, numa região com alto histórico de plantio de soja, a gente ainda tem no potássio um nutriente aí que explica bastante das produtividades aí da cultura. Então, para os principais resultados aqui, os resultados gráficos. Então, o primeiro gráfico que a gente tem é um gráfico que traz que se refere ao teor foliar do potássio, então aquela parte do limbo foliar. Então a gente tem aqui no eixo X, no eixo horizontal, os dias após R1, né, começando ali em 0 até 70 dias após R1, e no eixo Y esse teor foliar de potássio. Então vamos por parte para entender esses resultados. Primeiramente, eu gostaria de destacar essas 3 curvas que a gente tem. Cada uma dessas curvas refere-se a um extrato da produtividade. Então a curva mais alta, ela refere-se às parcelas que produziram 95% da produtividade máxima.
A linha do meio, 85% da produtividade máxima e a linha inferior, 75% da produtividade máxima. Isso é muito interessante porque nos mostra que se a gente chamar a linha de cima como alta produtividade, a do meio média e a de baixo baixa, a gente consegue ver que o comportamento do potássio foliar ele é nitidamente diferente nos três estratos aí de produtividade. Então, na alta produtividade tivemos maior concentração de potássio, intermediário na do meio e mais baixo na baixa produtividade. Então, o que isso nos traz como uma primeira inferência? Que sim, a análise do teor foliar de potássio é uma boa ferramenta para servir como uma estratégia de diagnóstico e de manejo para os produtores e para os técnicos quanto a inferências da adubação e inferências do potencial de produtividade daquela área. Então esse é um primeiro ponto, o teor de potássio é uma boa variável para se analisar dentro de um sistema produtivo aí da cultura da soja. O segundo ponto que é bastante nítido aqui pra gente é que o teor foliar ele não é constante durante o ciclo da soja. Nitidamente a gente consegue observar que em R1 a gente tem um maior teor de potássio, independente do extrato de produtividade que a gente esteja, e que ele vai caindo conforme o estágio de maturação da soja avança. Isso aqui nos traz uma reflexão muito importante, qual seria essa reflexão? Que o estágio é extremamente importante num processo de diagnose do teor nutricional de um tecido foliar. Vamos pegar como exemplo, olhem aqui no canto direito, a gente tem aqui 4 valores, né? Esses valores são o nível crítico para o teor foliar de potássio associado à alta produtividade para 1, 20, 40 e 60 dias após R1. Então, em R1, o que seria um dia após R1, o nível crítico de potássio seria 19,8, 20 dias 18,5, 40 15,7 e 60 11,3. O que isso aqui implica para a gente? Vamos fazer um exercício aqui, uma suposição. Vamos pensar que a gente faça uma amostragem aos 40 dias após R1 e que mande para analisar o potássio e que o resultado retorne para a gente 16 gramas por quilograma. Se eu pego uma referência que foi calibrada para R1 e eu fiz a minha amostragem aos 40 dias, eu vou pegar meu 16, comparar com 19,8 e a minha conclusão vai ser qual? Que a minha soja está deficiente em potássio. Só que se a gente olhar no estádio correto, em que o nível crítico é 15,7, a inferência correta seria o quê? Que essa soja está bem nutrida em relação a potássio. Então isso aqui, a reflexão que eu gostaria de salientar é o quê? Que ser rigoroso por coletar o tecido vegetal no período em qual o trabalho que nos está dando a nossa referência foi realizada, é extremamente importante para com que a gente tenha de fato um diagnóstico preciso, ao ponto de você poder errar brutalmente ali seu diagnóstico e recomendação, caso isso aí não seja respeitado, né? Então isso aqui é muito importante, independente de ser potássio, independente de eu estar utilizando esses valores de nível crítico, e por aí vai, independente da cultura, é muito importante que a gente respeite essas fases aí, porque há variação. E o último ponto que esse gráfico nos permite tirar informação refere-se ao fato de que nem todo estágio de maturação é adequado para se realizar a diagnose do estado nutricional dessas plantas. A gente viu aqui anteriormente, eu falei sobre cada uma dessas linhas, né, que elas fazem diferentes estratos, e vocês podem observar que em cada ponto a gente tem uma barrinha, né, que pega de um ponto mais baixo até um ponto mais alto. Essa barrinha refere-se ao intervalo de confiança para esse valor a 95% de probabilidade. E o que aqui nos mostra? Que estádios muito precoces, como o R1, até aproximadamente 6 dias, 8 dias, vamos usar o intervalo ali entre o 6 e o 11, há uma confusão entre o extrato de baixa produtividade e de média produtividade. Observem como as barrinhas elas se sobrepõem na baixa e na média. Então isso faz o quê? Com que se a diagnose é realizada nesse ponto, eu posso ter um resultado confuso,
quanto ao extrato de produtividade em que minha planta se encontra. Então, esses dois pontos aqui, arredondando aqui até 8 dias após R1, mas mais precisamente até 11 dias após R1, não seria adequado. A partir de 11 dias a gente teria o quê? Vamos reparar, as barrinhas do intervalo de confiança estão todas individualizadas, então a gente tem uma boa distinção ali desses extratos. E da mesma forma, no final, também a gente não tem um momento muito interessante para realizar a diagnose aí do estado nutricional, sendo que lá para o finalzinho, todos os extratos de produtividade se confundem. Isso aí é outra situação de relevância. A diagnose foliar ela tem que respeitar, como foi dito antes, o material publicado e, além disso, nem todo estádio é adequado para se fazer a diagnose foliar. Então é importante que os trabalhos de pesquisa que se propõem a isso também tenham verificado antes qual é o momento correto para a realização da diagnose foliar. E aqui, o que a gente tem? Pensando nesse marco aqui, que a diagnose da soja ela deve ser realizada a partir de R2 e não em R1. E por curiosidade, eu trouxe uma citação desse artigo em que o autor ele traz duas pesquisas, uma feita por Williams e colaboradores, publicada em 2018, e a outra por Stammer e Malarino, também em 2018, que nesses dois trabalhos foi mostrado que o estádio de V5 e V6 ele não é bom para realizar a diagnose foliar, porque o conteúdo de potássio no tecido tem baixa correlação com a produtividade, porque ainda são estádios que estão com pouca porcentagem do acúmulo de potássio final que essas plantas vão atingir. Então isso aqui a gente encerra a questão dos teores aí na folha, e o próximo resultado e último resultado aqui que a gente vai trazer é a concentração no pecíolo, que vamos dizer que é a segunda variável de análise aqui que os autores se propuseram. Então, do mesmo jeito que a gente observou nas folhas, a gente consegue ver que há a estratificação do 95% de produtividade, 85% e 75%, então a gente ainda mantém a questão do alta, média e baixa produtividade, mas alguns pontos de diferença são muito importantes aqui, e eu vou comparar os dois gráficos para destacar eles. O primeiro deles é que o teor no pecíolo ele é consideravelmente mais alto do que o teor no limbo foliar. Se a gente pegar em R1, olha, reparem que no pecíolo a gente tem um valor próximo a 50 e na folha 20. Então 2,5 vezes maior. Então o pecíolo ele tem uma concentração de potássio bem maior do que na folha. Isso é importante porque, aqui também fazendo um parêntese, se a minha referência para análise foliar ela contempla folha mais pecíolo, os valores dos teores vão ser maiores do que se eu coleto somente folha e vice-versa. Se a minha referência para folha, ela vai ser uma referência menor do que se eu mandar folha mais pecíolo. Então esse cuidado tem que ser feito, já que a diferença de concentração nos dois tecidos é tão alta quanto uma taxa aí de 2,5 vezes maior em R1, ela vai reduzindo conforme o estádio avança, mas naquela faixa ideal ela se mantém bem alta. Então, esse é um primeiro cuidado que tem que ser tomado, mas o ponto mais importante dessa comparação é o quê? Reparem como a distinção dos estratos de produtividade alto, médio e baixo, ela é maior no pecíolo do que na folha. Sendo que mesmo em R1, você já vê uma distinção nítida do extrato de baixa, média e alta no pecíolo. Então o pecíolo talvez é um tecido mais interessante para se realizar o diagnóstico do estado nutricional de potássio da soja do que a folha. Isso aqui pode vir a ser uma estratégia aí de manejo para os produtores, para os técnicos aí, para os recomendantes aí de adubação e por aí vai. Então isso aqui é um resultado bem importante, acho que é uma proposta interessante, ela apresenta maior distinguibilidade de extratos e ela permite uma diagnose um pouco mais antecipada do que pela folha. E para fechar, eu quero trazer aqui um gráfico de uma outra pesquisa desse mesmo autor, que eu acho que ela fecha esses resultados que a gente teve das curvas ali do nível crítico com uma proposta de manejo. O que esse autor mostrou nesse outro trabalho dele? Ele mostra que deficiências moderadas de potássio corrigidas até 44 dias após R1, que aqui deu mais ou menos R5.1, elas permitem com que a soja não perca a produtividade
potencial que ela estaria. Então, isso aqui, somando os dois trabalhos, a gente tem uma estratégia de manejo muito interessante. Qual seria essa estratégia? Permitir com que um ajuste fino de potássio seja realizado no meio do ciclo e que não haja a necessidade de termos uma previsão pré-plantio, porque a chance de a gente, com um ponto aqui no meio, de a gente ter uma recomendação mais justa, ela se torna maior. Então, o que eu posso fazer? Ali no estádio R2 para a folha ou no estádio R1 para o pecíolo, amostrar o tecido e verificar se eu tenho a necessidade de fazer uma suplementação de potássio ou não. E isso me permite fazer ajustes mais pensando na economia ou pensando em acertar mais ali a demanda dessa planta e por aí vai. Isso aí vai caber a cada técnico, a cada realidade de cada área, mas isso aqui é bastante interessante. Somando os dois trabalhos, a gente tem uma possibilidade de ser muito mais assertivo na recomendação de potássio. E isso nos traz a conclusão, e a conclusão é bem essa. A análise de tecido de potássios ela é uma ferramenta muito viável para distinguir aí o estado nutricional e o potencial de produtividade da soja, e isso somado à possibilidade de fazer ainda essa correção de potássio até o estádio R5, arredondando aí, mas vamos pensar naquele número, 44 dias após R1, nos traz uma estratégia de manejo para sermos mais assertivos na recomendação desse nutriente. E ali a última frase da conclusão é o quê? Garantindo que o potássio não seja um fator limitante da produtividade, e eu acrescento, evitando que doses excessivas e custos desnecessários sejam empregados em determinada área. E como uma consideração final, a gente está apresentando aqui um gráfico e uma tabela que não são do artigo, mas voltando lá na nossa fala inicial, a ideia é trazer os resultados desse trabalho como uma proposta para que isso sirva mesmo como uma ferramenta para o lado prático aí mesmo da produção agrícola. Então o que a gente fez aqui? Olha, esse gráfico ele veio de uma ideia nossa ao olhar os dados e é bastante interessante, que ela mostra o quê? Olha, que o teor de potássio no pecíolo e na folha, eles seguem uma tendência muito justa, né? A gente pode ver o coeficiente de determinação desse gráfico foi 99,8%. Então, qual é a ideia disso aqui? Caso quem está assistindo, quem se interessou por a questão da análise de pecíolo queira utilizar, mas queira manter alguma referência para diagnóstico que já tenha, é possível estimar qual seria o nível crítico no pecíolo a partir desse gráfico. Então, como essa relação ela se mantém bastante linear, aqui a gente tem na última linha dessa tabela, olha lá, a relação de potássio no pecíolo pela relação na folha, o fator de multiplicação. Então, se eu quero manter o meu valor para análise foliar, seria só multiplicar por esse valor aí um dia após R1, 10, 15 e 20, que eu teria a estimativa de qual seria o meu nível crítico aí no pecíolo. E para além disso, caso também queiram utilizar os valores de nível crítico de potássio na folha do artigo e do pecíolo do artigo também, ali estão os valores aí para vocês usarem como referência, também aos 1, 10, 15 e 20 dias aí após o estádio R1. Então isso aqui é para ficar um último slide, uma colinha aí para quem queira usar os dados aí já mais polidos aí do artigo. Então pessoal, esse foi o artigo do módulo de hoje. Peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que possam ter interesse e se inscrevam no nosso canal. Também nos sigam nas redes sociais, porque lá a gente está sempre postando materiais técnicos também. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo módulo.